Boa noite, amigos. Hoje é dia 30 de agosto de 2020 e estamos aqui gravando mais um vídeo do nosso projeto Saúde Humanizada. Eu sou o Dr. João Fanucci, pediatra há 40 anos aqui no sul de Minas e através desses vídeos nós estamos passando algumas informações que podem ser úteis aos meus pacientes do consultório e à população também que tenha crianças ou que esteja envolvido na educação e na saúde das crianças da nossa região e do Brasil. O assunto de hoje é sobre a cultura popular, as crenças e a saúde. O trabalho que a gente tem que fazer no interior, e nesses 40 anos nós temos feito muito isso, que é tentar mudar, trazer informações científicas para a população, mudando um pouco aqueles mitos, né? Acabando com aqueles mitos, aqueles conceitos tradicionais que passam de geração para geração, que na realidade são conceitos culturais, mas que muitas vezes atrapalha o cuidado e o atendimento à criança. Quando cheguei aqui há 40 anos atrás, eu me deparei com algumas situações, né, duas específicas que nós vamos citar aqui nesse vídeo, duas situações comuns na época, hoje já não tão comuns, mas que até hoje existe essa mentalidade na população. Essa semana mesmo, no meu consultório, eu tive umas 3 pacientes que comentaram a respeito da situação de uma condição que aqui em Minas o pessoal dá muita valor, pessoal mais antigo, que é o termo utilizado pela população é o desconfiado. A criança que fica desconfiada porque quer alguma coisa, ou porque ela é retirada do seio materno já depois de grande, ou porque quando ela deseja muito alguma coisa e a família não consegue dar, ela tem quer um brinquedo, quer algum desejo e não é concretizado, que a criança possa ficar doente. E essa doença, o povo mais antigo, o pessoal hoje ainda na zona rural, muitos ainda, tem o termo desconfiado. E a gente tem que conviver com essa cultura, mas tem que mostrar a informação científica de que isso é uma coisa que tem que ser ultrapassada. Eu tenho uma história sobre o desconfiado, várias histórias, uma delas que eu me recordei hoje é de uma criança que estava passeando com seu pai no centro de Cambuí, passou por uma loja de bicicletas e viu uma bicicleta amarela, muito bonita, ela se apaixonou pela bicicleta e ela pediu ao pai que queria ganhar aquela bicicleta, chorou, fez birra porque queria a bicicleta. E o pai não tinha condições, estava desempregado, não tinha condições econômicas para fazer a compra da bicicleta. Então o pai levou para tomar um lanche e tal e se desligou daquela questão ali, deu um lanche para a criança ficar mais tranquila e foi embora para casa. No outro dia a criança, à noite já foi difícil dormir, a criança chorou muito à noite, pedia muito a bicicleta e o pai com o coração partido. No outro dia de manhã ela começou com um quadro de diarreia, de vômito e de febre. Né? Pela manhã já tinha evacuado várias vezes, no período da tarde ela evacuou sangue e o pai me procurou para poder atender essa criança. Né? Eu atendi essa criança no hospital Ana Moreira Salles, hospital de Cambuí, e a criança estava desidratada, com febre muito alta, com quadro típico de salmonelose, de uma infecção bacteriana do intestino. Eu a internei, hidratei, melhoramos as condições da criança, mas o pai não se conformava. Ele dizia para mim que tinha certeza que a criança estava desconfiada porque a criança queria muito a bicicleta
e ele infelizmente não tinha como oferecer. Eu disse que não, que o quadro era um quadro de gastroenterocolite, era uma infecção intestinal, que ia melhorar, que a criança ia entender com o passar do tempo que nem tudo que ela queria o pai poderia dar. E deixei internada e internei à tarde, a criança já estava bem mais hidratada quando eu avaliei às 9 horas da noite. E vim para casa, dormi, no outro dia de manhã voltei para o hospital para passar a visita. A irmã de caridade, que era responsável pela enfermagem do hospital nessa época, me abordou na entrada do hospital e falou: doutor, como é que eu faço? Olha, o senhor vai achar ruim, mas eu tive que liberar a entrada de uma bicicleta lá na enfermaria de pediatria, porque o pai veio aqui com a bicicleta que ele comprou e disse que se não levasse a bicicleta até a enfermaria para a criança ver que tinha ganho a bicicleta, a criança não ia se curar, que a criança estava desconfiada. Eu falei, não tem problema ter levado, tal, eu vou conversar com a família. Aí cheguei lá, a criança já estava bem melhor. Aí o pai me falou, doutor, pode dar alta para ela que ela vai sarar, porque era a bicicleta que ela queria, agora ela está feliz aqui com a bicicleta. Eu expliquei para ele que não, que era uma gastroenterocolite, tinha que tomar medicação na veia por alguns dias ainda, que ainda estava evacuando o sangue, e que era um quadro que não estava relacionado ao problema do desejo da criança, que aquilo lá era eu tive que explicar cientificamente para ele que era uma infecção intestinal, para que ele compreendesse, e disse que ele não precisava fazer aquela loucura de comprou a bicicleta sem poder, prestações e tudo mais, para poder criança sarar, que ela ia curar de qualquer forma. E conversei com ele acabou que fez um acordo lá na bicicleta lá e parcelou em N vezes e conseguiu comprar a bicicleta. Então a criança ganhou a bicicleta e para a avó não foi a medicação que ela tomou no hospital, não foi o trabalho médico nem da enfermagem que curou a criança. O que curou a criança foi a bicicleta, pois ela estava desconfiada. Então é uma situação difícil que acontece no dia a dia, até hoje tem muito disso no consultório. E uma segunda situação, quando cheguei aqui em Cambuí, tinha muito caso de desidratação com desnutrição, que graças a todos os projetos sociais de todos os governos que passaram nesses 40 anos, hoje raramente aqui em Cambuí a gente pega algum caso de desnutrição. Mas era muito comum na época as crianças chegarem muito desidratadas e muito desnutridas para internar na Santa Casa. Eu internava as crianças e os pais me diziam que aquilo era simioto, que era uma doença do macaco. Muitos chegavam aqui e falavam, doutor João, ela está com uma doença que médico não cura não, é a doença do macaco. Isso aqui se não benzer e se não tiver benzimento ela morre. É doença que só cura com benzimento. Não tem médico que cura simioto. Aí eu falava, não, peraí, eu vou curar essa criança aqui, é uma desnutrição com desidratação, nós vamos interná-la, ela vai ficar internada um bom tempo aqui no hospital, mas nós vamos recuperá-la. Né? Muitos casos eram por alergia ao leite de vaca, que a mãe começava aqui, quando mudei para cá, com uma semana de vida, a criança já mamava leite de vaca. Quase ninguém oferecia leite materno para a criança. Eu tive que fazer uma campanha municipal para poder mostrar as vantagens do leite materno, para poder mudar a mentalidade de que o leite materno era melhor que o leite de vaca, que toda mulher que quer amamentar tem leite. E nessa campanha, com essa campanha, nós fomos diminuindo os casos de desnutrição e que hoje praticamente é zero. Há muitos anos que eu não vejo uma criança desnutrida. Quando tenho que dar aula sobre esse assunto para alguém e tal, eu tenho que pegar fotos de livro, porque não existe mais a desnutrição na nossa região aqui, graças a Deus e graças ao trabalho social de todos os governos que por aqui passaram. E eu internava a criança, e um dia eu internei uma dessas crianças, ela estava muito ruinzinha, chegou quase parando no hospital, a gente reanimou, reidratou e coloquei a criança na enfermaria. Quando eu chego no hospital, de manhã, outra discussão na portaria. As irmãs
estavam impedindo a família de levar uma benzedeira para benzer a criança lá na enfermaria. Eu agi com os dois lados, sentei e conversei, expliquei para a família que não era o benzimento que iria curar a desnutrição da criança, que ela iria ser curada assim que ela melhorasse a hidratação, que ela melhorasse o quadro de aceitação da alimentação, que ela iria adequar o leite correto e que a criança iria melhorar. Mas que benzer também não fazia mal. E apesar de ser uma cultura que na época as irmãs católicas que comandavam, claretianas, que comandavam o hospital, não aceitavam a presença do benzedor. Eu fui, assinei um termo de responsabilidade, levei o benzedor até a criança lá na enfermaria e falei que ele podia benzer. Ele falou que teria que benzer 3 vezes ao dia. Eu falei, não tem problema, dei por autorização por escrito para poder ir 3 vezes ao dia fazer o benzimento nas crianças, na criança desnutrida. Eles achavam que a criança com essa doença do macaco só curava com o benzimento. E eu respeitei a cultura da família, respeitei a cultura regional, mas deixei claro, depois de alguns dias para eles, que muitas crianças que estavam na enfermaria com o mesmo problema e que não tinham sido benzidas, também se recuperaram do quadro de desnutrição. Então, nesse aspecto, nós temos que ter essa oportunidade de crermos, né, que cada um tem a sua crença, cada um acredita naquilo que ela acha o melhor para acreditar e que nós temos que ter, cada um nós, a nossa crença. A fé melhora muito qualquer doença, você tendo fé, tendo religiosidade e você acreditando que vai melhorar, esse pensamento positivo de acreditar que vai melhorar, também leva a uma recuperação mais rápida das pessoas. Eu acho que é importantíssimo que nós tenhamos fé, mas que a gente acredite na ciência. A ciência, ela está aí para nos auxiliar, o que deve ser feito e o que pode ser evoluído, para que possamos ter sempre uma saúde melhor. Então, esses 2 casos, então, quero deixar aqui para os pais, né, que estão assistindo esse vídeo, para as famílias e tal, que tenham sua crença, acreditem, mas vamos modernizar o nosso pensamento. Semioto, não existe essa doença do macaco. A doença chama-se desnutrição. E não tem o desconfiado. A criança pode ficar emocionalmente alterada por querer alguma coisa, pode até diminuir a tua imunidade, pegar alguma infecção, mas não é dando tudo que a criança quer que a gente vai resolver o problema do desconfiado. Na realidade, temos que acreditar nos médicos, na medicina e na ciência. Então é isso que eu quero deixar de mensagem de hoje. E se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscrevam no meu canal do YouTube, Dr. João Fanucci, ou então na página Dr. João Fanucci do Facebook. Muito obrigado a todos.